Olá, amiga, bom dia. Que a bênção do Senhor seja sobre você. Eu quero falar com você sobre a questão de um ano de vitória. E quando eu falo de um ano de vitória, eu não estou falando necessariamente de um ano que começa dia 1º de janeiro e termina dia 31 de dezembro. Não. A qualquer momento do ano, quando você se conscientiza que você precisa mudar, você toma essa decisão, começa o seu ano da vitória, né? E eu gostaria de trazer algumas dicas, algumas reflexões que podem ajudar você a começar uma vida nova, né? Começar tendo novas posturas, novos pensamentos, e a palavra de Deus nos dá muitas instruções. Às vezes eu lamento que as pessoas não conheçam a palavra de Deus como deveriam conhecer, porque a palavra de Deus nos dá todas as dicas que nós precisamos para viver bem, para sermos felizes em toda a nossa maneira de viver. E a primeira delas é a seguinte: cuide do seu coração. Quanta gente deixa entrar no seu coração todo tipo de informação, todo tipo de situação, abriga no seu coração todo tipo de sentimento e ressentimento e acaba sofrendo muito. E eu queria deixar essa dica para você aqui: cuide do seu coração. A partir do momento que você começar a cuidar do seu coração, você vai começar a ser um pouco mais seletiva. Olha só, o que acontece com algumas gavetas dentro da nossa casa? Você já reparou que tem, de vez em quando eu pego uma das minhas lá para limpar, lá tem comercial, panfletinho, né, de dedetizadora, de encanador, de pizza, 1002 casas de comerciais de pizzaria, eleição, época de eleição, você recebe toda sorte de correspondência e por aí vai, né, além das contas, né, mas as contas tudo bem. Faz parte. Mas existem uma série de coisas que você vai pegando, vai guardando, jogando ali, depois eu limpo, depois eu tiro, depois eu vou. E no fim, quando você vai perceber, depois de um certo tempo, você tem uma gaveta cheia que não cabe mais nada. Aí você diz assim: vou dar uma limpada nessa gaveta. Pega a gaveta, senta lá no chão e começa. Isso presta, isso não presta. Isso presta, isso não presta. Quando você vai ver, a gaveta reduz a menos do que metade do conteúdo e você faz um saco de lixo de coisas que você não deveria estar guardando e joga tudo no lixo porque realmente não presta para nada. E a gente faz a mesma coisa com o coração. A gente começa guardando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Chega um momento na nossa vida que a gente percebe que o nosso coração está cheio de tranqueira. Está cheio de coisas que não deveriam estar ali. E eu quero convidar você a dar uma limpada nessa gaveta do seu coração. Tira esse monte de tranqueira, avalia sentimentos, ressentimentos, mágoas, tudo quanto é tipo de situação que você foi abrigando ao longo dos dias, semanas, meses e até anos. E por favor, em nome de Jesus, bota tudo isso para correr. Tira tudo isso, pede para Jesus ajudar você nessa limpa que você vai fazer no seu coração. Porque o coração é a sede da nossa vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente bota para dentro dele, né? Uma outra coisa que a gente deve fazer para que a gente tenha um ano de vitória é a gente cuidar da nossa alma. Da nossa alma. A alma é aquela parte da gente que faz contato com o mundo. Mas muitas vezes a nossa alma está no escuro. Ela está sem iluminação espiritual. A gente não consegue enxergar muitas coisas que estão fazendo mal para ela e que estão deixando ela numa escuridão que a gente não consegue enxergar o que é bom ou não é bom para a nossa alma. A nossa alma, ela é alimentada pelos nossos sentidos: visão, audição, tato, olfato, paladar. Isso tudo vai alimentando a nossa alma. E muitas pessoas não têm noção mais do que pega, do que vê, do que cheira, do que ouve. Por quê? Porque a sua alma está no escuro. E a Bíblia diz, lá em Salmos 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Guardo no coração, diz o versículo 11 do mesmo Salmo, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, essa iluminação da alma e essa limpeza do coração vai fazendo com que você tenha novas posturas e o mais importante é que essas posturas começam de dentro para fora.
Tem muita gente que está aí com gastrite, com úlcera, porque tem a alma no escuro e o coração cheio de tranqueira. E por causa disso não consegue, vivem patinando na vida. A vitória está logo ali na frente, ela está enxergando a vitória, ela sabe que ali está a vitória, mas ela não consegue chegar até ela porque tem a alma no escuro e o coração cheio de tranqueira. Uma outra dica que a palavra de Deus nos dá é que nós cuidemos da nossa mente. Porque todas as nossas atitudes, elas começam na nossa mente. Não é verdade? Começam na nossa mente. Eu acho lindo um versículo que tem em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, que diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha que coisa linda, nós temos a mente de Cristo. Significa ter as mesmas atitudes que Jesus teria se estivesse no nosso lugar. Você já parou para pensar nisso? Se Jesus estivesse vivendo a situação que você está vivendo, como que ele reagiria? Essa deve ser a sua pergunta ao longo dos seus dias. Como será que Jesus reagiria se ele estivesse vivendo essa situação que eu estou vivendo? E procurar ter as mesmas atitudes. Mente de Cristo. Olha, uma outra dica muito boa que a palavra de Deus nos dá está em Filipenses, capítulo 4 e versículo 8, que eu já falei outras vezes, em outras mensagens aqui a respeito desse versículo, que ele é um crivo pelo qual nós devemos passar todos os nossos pensamentos. Olha só, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então você deveria marcar esse versículo aqui de Filipenses capítulo 4, versículo 8 e procurar conservar na sua mente esse tipo de pensamento. Seja isso que ocupe o seu pensamento. Pensamentos que tragam louvor, que tenham nobreza. Ou seja, pensamentos dignos de uma pessoa que tem a mente de Cristo. Então, minha querida, vamos tomar cuidado com aquilo que a gente pensa. Outra dica que a palavra de Deus nos dá é que nós devemos procurar tratar logo do pecado. Tratar logo do pecado. Tratar logo do pecado significa não deixar pecado fazer aniversário na nossa vida. Tem pecado criando barba, fazendo aniversário já há décadas, né? Devemos mudar isso e tratar logo do pecado. Você sabe que você pecou? Você sabe que você falhou, então você deve pedir perdão. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, diz que se nós confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Então, você deve tratar logo do pecado. Não deixar pecado fazendo aniversário, fazendo bodas de prata aí na sua vida, mas tratar logo dele. Pedir logo perdão do Senhor e tratar do pecado. Uma outra dica da palavra de Deus é que nós devemos dar um bom testemunho. Um bom testemunho. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, fala que nós somos o bom cheiro de Cristo. O bom perfume, em outras versões diz que nós somos o bom perfume de Cristo. Aí eu pergunto para você, você cheira a Cristo? Você cheira a Cristo? O que é cheirar a Cristo? Cheirar a Cristo é quando as pessoas olham para nós e se agradam daquilo que a gente faz, das nossas obras, do nosso comportamento, das nossas palavras. Há pessoas que é muito difícil ficar ao lado delas, porque o que elas falam são palavras que ferem, são palavras que fazem mal para nós. Há pessoas que cheiram a tudo, menos a Cristo. Cheiram a cigarro, cheiram a cachaça, cheiram a cerveja, cheiram a qualquer coisa, mas não cheiram a Cristo. Cheirar a Cristo significa ser uma companhia agradável, ser uma companhia de boas palavras, de bons conselhos, de boas atitudes, de bons pensamentos, uma pessoa que transmite Cristo quando está na companhia de outrem. E eu gostaria de deixar essa fala para você nesta manhã, para que você passe
passe os seus pensamentos, né? Olhe, faça um exame retrospectivo, digamos assim, e veja, eu posso ser vitoriosa, eu posso ter um ano de vitória a partir de hoje, eu não tenho que esperar nenhum ano novo, nenhum Natal para poder mudar os meus pensamentos e as minhas atitudes. Eu posso começar já. Falando em atitude, para você ter um ano de vitória, você tem que ter atitudes. Cuide do seu coração, cuide da sua mente, trate logo do pecado. Tudo isso requer o quê? Atitude. Sem atitude, essas palavras que eu estou falando para você serão meras palavras, que entrarão por um ouvido e sairão por outro, cairão no esquecimento. Mas se você deixar essas palavras entrar pelos seus ouvidos e cair no seu coração, aí ela vai começar a fazer efeito. Uma vez que ela faça efeito, você vai começar a ter um ano de vitória. Não importa qual é a data que você está ouvindo essa mensagem, o seu ano de vitória vai começar no exato momento em que você tomar uma atitude. Querida, que Deus te abençoe e que você tome novas posições, tenha uma nova postura, tenha novas atitudes, para que Deus possa lhe dar um ano de muitas vitórias. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.